Carlinhos, deixa eu explicar. Eu estava explicando aqui para a Thaís aqui agora, né? O que é esse projeto aqui nosso, tá? O projeto Café com Caixa, né? É um projeto que a gente está iniciando, é o primeiro evento, né? Vão ser vários, pelo menos uma vez por mês, né? São eventos com os nossos clientes, são os eventos que a gente vai estar focado em discutir temas, né, interessantes, né, que a gente acha que é importante dentro das empresas, principalmente do ponto de vista de finanças, né? Nós acreditamos muito que as finanças, elas transformam os negócios. E aqui, na verdade, é um momento realmente de descontração, né? Descontração mesmo, de tomar um café da manhã. Nós acreditamos que você ter os números na mão pela manhã cedo faz a diferença, né, na tomada de decisão. E a gente está acreditando muito que você poder tomar um café da manhã com o seu caixa, você tomar uma decisão, começar o dia, né, contratando, comprando, vendendo, te dá mais assertividade. Aquele lance do achismo, né, ele cai por terra, né? Como você é um cara que está com mais de um ano conosco, que está despontando aqui agora com 90 dias, mais ou menos 100 dias conosco, e está indo com um projeto super bacana aqui na Grande da Finance, então a gente queria trazer aqui 2 clientes, né? Um com mais de um ano e outro com alguns meses, para discutir, né, as suas percepções variáveis. Você é um cara de indústria, né? A Thaís é um cara do varejo, e aí trocar algumas ideias aqui e a gente bater um papo. Na verdade, é bater um papo aqui, na verdade, e trocar algumas ideias, é isso. Nossa intenção é essa. Perfeito? Literalmente, o que a gente pode extrair de melhor nesse momento? Tem toda uma preparação super especial para vocês, mas se a gente concluir o dia aqui com insights, né, importantes, mesmo que a gente esteja seguindo ali com os projetos, com os meninos, mas em um momento ou outro vai surgir algum insight, alguma orientação extra, né, ou seja, do Márcio ou minha, ou do próprio Rodrigo, para a gente canalizar e realmente contribuir também com o resultado aqui. A Thaís estava explicando aqui, viu, Carlinhos? Estava explicando como foi que ela surgiu o negócio dela. Ela estava contando aqui um pouco da história. O marido dela trabalhou muitos anos no Mateus. Trabalha ainda, né? Trabalha no mercado. E aí ela veio lá de... Não, somos Teresina. Teresina. E aí ela estava explicando um pouco qual foi o motivo, né, Thaís? Né? Que você abriu a loja, né? Aí você está com quantas lojas hoje, Thaís, já? Aqui no Ceará a gente tem 3. Maravilha. Tudo lá com o Andrezinho. É. Então é bacana, cara. Muito bacana. Muito bacana. Eu tenho um quiosque de açaí. A gente abre lojas de açaí, açaiteria dentro do Mix Mateus, do supermercado. O André está conosco também um tempo considerável, muito próximo ali. Quase 2 anos. Com você também. O André também. O Andrezinho é o do Sabor do Norte. Um dos maiores distribuidores lá no Jantar. Isso. Um dos maiores distribuidores aqui do Ceará, né? Ele é muito inovador, muito empreendedor. E aí realmente ele está transbordando, né? Inclusive com muita propriedade, né? A questão do resultado positivo está direcionando a gente também para clientes, para parceiros, né? Então foi o caso da Thaís. Thaís, assim, o que eu posso falar, a gente está com um ano, começamos no final de 2020. Está com mais de um ano já, então 1 ano e pouquinho já. 2, né? Eu acho. Não, 1 ano e pouquinho. 22, 23 a gente Foi. depois do EAP VIP. Foi. E a gente começou construindo realmente a parte financeira de relatório, os relatórios dos indicadores financeiros, DRE, DFC e balanço e tal. Mas uma coisa que a gente desde o início percebeu é que realmente se não tiver os 2 lados trabalhando junto, a gente não sai muita coisa. E de lá para cá a gente vem vendo várias outras coisas, inclusive comercial, né? A gente tem dado um apoio grande aí no comercial, é nosso maior, eu acho que nosso maior dom lá hoje é comercial. E a gente vem insistindo nisso. Recentemente os meninos têm dado uma ajuda nesse lado também comercial, acho que inclusive em produção, né, de estoque, então várias outras coisas. A gente tem um contrato financeiro, mas tem uma série de coisas, de necessidades que vão surgindo e que não estão sempre. E a gente tem a felicidade também de estar aqui do lado, né? Verdade. Então,
praticamente semanalmente, tem 2 consultores, os 2 Lucas, né, estão lá. O Jean já foi várias vezes, Sim. o Márcio, assim, quando a gente precisa levantar a mão, ou vir aqui bater na porta. Toma um cafezinho junto, né? Mas Já é da família antiga. A gente entende que existe 4 universos que a gente precisa cuidar de nossas empresas, né? Vendas, não pode deixar de existir, né? Assim. Toda a parte de gente, nós entendemos isso. Toda a parte operacional e toda a parte de finanças. Vendas, podem discutir, que eu não sou especialista, né, cara? Então, eu acho que vendas aqui, toda empresa precisa ter vendas, precisa pujar com vendas, mas eu sempre defendo que essas vendas por si só, né, quando a gente fala de o que é vender, né? Vou falar de uma forma muito simples e financeira, volume versus ticket médio, não é assim? Vender mais, com mais canais, com mais, né? Com um ticket médio interessante, mas o grande lance, quando você fala de finanças, é falar de margem, né? Vender com margem. E esse lance de vender com margem é complicadíssimo, né? Quando a gente fala de vender com margem, deixando dinheiro dentro de casa, é o bicho mais complicado que existe. Porque tem concorrência, porque tem produtos que você às vezes não tem o domínio da precificação, às vezes você tem que comprar de um fornecedor e o cara te empurra outros produtos, às vezes você vai produzir e aí na hora da produção tem um absenteísmo, tem um bocado de situações que você não controla e você acaba perdendo a mão do custo no momento da precificação, né? Produto que estraga e assim por diante. Então, finanças é um negócio que ele fomenta tudo aquilo, né? Vendas, gente e operacional. Se você vende, tem dinheiro, se você contrata, tem dinheiro, se você entrega, produz, tem dinheiro. Mas o lance das finanças, né, é o que faz toda a diferença na vida da gente. Vou explicar por quê. As finanças, e aí é uma coisa que a gente está discutindo aqui, as finanças, a depender do seu momento, por exemplo, Thaís está começando agora, tem 3 lojas, o que a Thaís tem que observar, dependendo do momento dela? Só 2 coisas na minha cabeça, venda e caixa. Qualquer outro assunto, Thaís, ele é importante, mas na minha cabeça você tem que fazer o quê? Venda e caixa. Tem que vender mais, porque você tem que escalar, mas sempre com a visão do caixa. Tem que ser realmente bem austero e bem conservador do ponto de vista de caixa. Mas que caixa é esse? Como avaliar esse caixa, né? Já o Carlinhos, não. O Carlinhos ele tem que observar outras complexidades. O Carlos ele não consegue observar apenas mais a venda, nem mais o caixa. Ele tem que ter outro tipo de observação e está tudo certo. Por quê? Ele está em outro momento da história dele. O Carlos tem que observar várias coisas. O Carlos tem que observar com um nível de complexidade maior. Ele tem que observar endividamento, custo de produção, produtividade de time, toda a parte de treinamento e RH, área de marketing. São complexidades que ele entende que dentro do negócio dele, ele vai trazer mais assertividade, mais margem para o negócio. O Carlos, ele não vende, na minha cabeça, já discutimos isso, né, Carlos? Para mim, Carlos, você não ganha dinheiro na venda, você ganha dinheiro na gestão da carteira. Já discutimos isso, né? Lembra? Então, no teu negócio lá, você não ganha dinheiro vendendo produto. Ele ganha dinheiro, cara, vendendo, gerenciando a carteira. Gerenciando a carteira. Como assim, Márcio? Explica melhor. Se você entender hoje que você é um pequeno varejo, mas você já está na 3ª loja em tão pouco tempo, pô, Thaís, parabéns.
Qual a probabilidade daqui a 2 anos você estar na quinta, na sexta, na sétima loja? Gigantesca. Mas se você começar a perceber tão cedo como você percebeu que o lance do financeiro faz a diferença para você, certamente você vai ter mais condições e mais variáveis na sua mão para ter um negócio mais sustentável. Porque você percebeu que não é o tempo de empresa que faz a diferença, mas o nível de maturidade que você coloca sobre o seu negócio do ponto de vista financeiro. Se você controla muito bem a sua carteira, muito bem a sua venda, muito bem o seu caixa, cara, tu vai abrir a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava loja muito bem. O Carlinhos, o que foi que ele percebeu? Pô, Márcio, eu tive uma dificuldade gigantesca para estar no mercado. Estou. Agora, estrategicamente, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho agora que gerenciar quais são as minhas personas, quais são os meus tipos de cliente. Como que eu gerencio isso? Através da carteira. Aí o que foi que o Carlos fez agora? O Carlos está discutindo 2 perfis de carteira. Uma carteira que ele já tem ativa, não é isso, Carlinho? Márcio, eu já tenho lá 500 clientes, não sei ao certo, e eu estou querendo construir, obrigado, eu estou querendo construir mais clientes da minha carteira, com outro tipo de perfil. Um outro tipo de perfil de cliente. Que esse cara aqui leva mais tempo, mas o ticket dele é melhor. Mas o nível de conversão dele demora mais. Beleza? Então, como dividir esse perfil de carteira? Aí veio a questão de precificação, tipo de produto, tiragem de item, outro perfil de vendedor, outra estratégia, outro tipo de canal. Ele não está vendendo o produto dele é o mesmo. Ele vende lá um produto lá, imaginar um produto lá, prêmio dele lá, que o Carlinhos tem. Mas dependendo da forma que ele está vendendo e para quem ele está vendendo, esse produto prêmio ele muda a estratégia comercial de como ele vai abordar. Mas veio aquela discussão, né? Poxa, Márcio, como é que eu vou sustentar o meu negócio se são estratégias diferentes? E aí por quê? Aí veio começar a Thaís a ver problemas de caixa dele. Ele com uma estratégia de alcançar esse cara de ticket melhor, ou seja, esse cara aqui, esse produto aqui, vendendo para esse cara, eu vendia por R$100, vai. Esse mesmo produto vendendo para esse cara aqui, eu vendia 50. Só que esse cara aqui, eu demoro 1 ano para fazer a primeira venda dele, que eu ganho em volume. Esse cara aqui, eu demoro dias, porque esse cara já está dentro de casa. Esse cara aqui, eu tenho margem. Esse cara aqui, eu tenho volume. Então, são estratégias diferentes, a visão da carteira. Clientes distintos. E aí, como acertar a mão? Porque ele estava com dificuldade de quê? Ele estava com dificuldade justamente de equilibrar. Que são 2 coisas que a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai discutir isso aqui agora. Margem e caixa. O Carlos tinha margem, porém, devido ao perfil de cliente que ele estava procurando, ele não tinha caixa para sustentar. E aí? Como sustentar esse negócio dele? E aí começamos a definir estratégia de caixa, como também é o seu caso. Né? Um caixa, e aí vem justamente o lance de café com caixa. O que eu tenho que fazer no meu dia a dia para tomar decisões mais assertivas por meu caixa? Eu sei que você tem dificuldade, né? E a gente estava discutindo isso, mas eu não posso acertar muito a precificação, mas às vezes até como eu acondiciono o meu material, eu perco dinheiro, porque o produto se estraga, tem devolução, como desenvolver o mix. E aí como você toma decisão com base nisso, no caixa? Essa que é a grande discussão, né? Faço investimento em estoque ou não, me alavanco? É melhor, Márcio, eu fazer uma captação pagando juros do que propriamente fazendo uma vida normal? Então são discussões que a gente começou a ter, né, do dia a dia, em todos os 2 negócios, um varejo e um indústria, que aí, pô, cara, por que não chamar os 2 aqui e a gente discutir tudo isso, né? É melhor ter margem, é melhor ter lucro, é melhor ter caixa, é melhor crescer com capital próprio, é melhor crescer com capital de terceiro. Se eu precisar crescer com capital de terceiro, né? Qual as melhores opções? Pagar juros é legal, antecipar cartão é uma boa opção para mim ou não? E aí que vem
justamente as discussões que a gente queria jogar aqui para vocês, né? De como vocês hoje trabalham, né? E aí qual a expectativa de vocês para os seus negócios, né? Márcio, eu quero abrir a 4ª loja, e aí, vamos abrir como? A 4ª loja? Só com capital próprio? Quais são as suas dificuldades, entendeu, Thaís? Isso é umas dúvidas que a gente tem enquanto negócio, né? E aí vem, né, um pouco, né, porque estamos aqui, né? De como que a gente pode fomentar de verdade, né, o negócio de vocês. Se melhorou, né, aquele que a gente estava discutindo, né, mas melhorou, ainda estou com dificuldade de caixa, como é que estamos aí nesse dia a dia? Até final do ano passado, a gente vinha numa frequência, inclusive, de captação de recursos para... O que a gente fez, né? A gente montou uma estrutura bem robusta e, na verdade, o que ocorre é que nem sempre coisa... E aí, como o Márcio falou, a demora de chegar nesse cliente foi muito maior do que a gente tinha previsto. E aí começou o caixa que tinha, os recursos que tinham, começaram a precisar e tal. E a gente, no final do ano, pediu socorro aqui, a Finance, aos dois, a gente conversou bastante, porque a gente deu uma atenção maior ao cliente de base, né, de carteira que a gente tinha. Tinha alguns clientes que a gente tinha até entendido, a princípio estava até um entendimento errado, mas que não era mais o cliente que a gente queria dentro de casa. E a gente recuou um pouco, foi para buscar esse cliente. A gente, na verdade, em novembro a gente conseguiu uma venda bem vou te falar, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, passamos fevereiro, a gente conseguiu ter um aumento de venda, não só em relação aos clientes de carteira, mas também em relação a alguns clientes que a gente já estava buscando há quase um ano, que começaram a rodar, né? Certo? Mas a gente teve um aumento de 60% mais ou menos de venda média mês, certo? Mas ainda não foi suficiente porque a margem cai realmente, certo? Alguns clientes grandes que entraram, a margem realmente aperta bastante. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Eu recuei um pouco também no custo. Comercial a gente vem tentando... Tu terceirizou, Carlinhos, aquela outra linha lá que tinha tiragem baixa? Eu passei a terceirizar um pouco, mas tirei a minha gerente de produção, que a gente contratou justamente por conta dessa estratégia de... tu descontinuou com ela, foi? Descontinuei com ela, certo? Era bem cara, assim, era uma estrutura bem cara, está funcionando tranquilo isso aí, porque a gente está terceirizando parte da produção. E a gente parou pelo menos, de captar recursos. Então, passei a fazer uma antecipação de boleto. Eu até então não vinha praticando antecipação, mas a gente passou. E outra estratégia que eu fiz, tinha alguns estoques de tecido, até de uniforme já pronto, que a gente trabalha com pronto entrega também. Então, eu resolvi fazer caixa, ajudar também, queimando alguma coisa de estoque que estava parado há bastante tempo. Acho que é a melhor estratégia que a gente está usando. E é claro que não é do dia para a noite, você coloca aí lá, às vezes faz uma promoção, não funciona, aí você vai para o outro lado. Então, não é um produto assim que você bota numa loja de shopping, no supermercado, e o pessoal vai passando e comprando. E tem que ter a necessidade, então nem sempre bate com a necessidade no momento do cliente, isso leva um tempinho. Mas a gente vem conseguindo manter desde quando a gente teve aquela conversa, nunca te liguei para perguntar, porque eu não captei mais nada realmente. É doído, bem doído, mas é uma estratégia que a gente continua acreditando que vai funcionar, certo? A captação... Parcialmente já vem funcionando, que a gente elevou nossa venda realmente. Mas como ficou o problema que ficou é porque ficou só complementar. Claro, fica à vontade. Gerou-se um endividamento. Né? Então esse endividamento ele está sendo quitado, amortizado. A gente não conseguiu fazer aquele projeto, aquele alongamento. Então foi um jeito de arregaçar as mangas e cumprir, a gente está conseguindo cumprir, por isso que é mais pesado. Se não tivesse isso, a gente estava bem tranquilo, assim, estava já sobrando caixa mesmo, fazendo caixa. Mas é isso, continue aí, por favor.
Não, na verdade, assim, uma das coisas que eu percebo muito, né, que eu acho que o caixa precisa dar pra gente, essa questão da previsibilidade, sabe? O empresário hoje, ele não projeta caixa para 10 dias, para 15 dias. Os meninos estão aqui e tem isso como verdade, né? Quando o cliente chega pra gente, ele não consegue, cara, e eu acho impressionante, até um pouco insano às vezes, o cara não sabe o que ele vai pagar no dia. O fato de você não saber o que você vai pagar no dia, às vezes eu ficaria até desesperado. Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer uma nova compra ou fazer uma contratação se nem o dia eu consigo fazer o gerenciamento do meu dia, do meu pagamento? E é isso que o Carlinhos estava compartilhando aqui com a gente. O Carlinhos, por ele não ter uma previsibilidade de uma semana de caixa, o que ele fazia? Ele pegava a necessidade do dinheiro da semana. Preciso de 50 mil. Ele pegava 50 mil, que tinha crédito liberado para ele. Só que isso, com o passar do tempo, isso não é sustentável. Porque quando você faz uma captação dessa, sem um planejamento de médio prazo, de 15, 20 dias, e aí que vem a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer caixa, é ter previsibilidade de caixa para 15 dias, todo tempo, bater uma foto, 15 dias, 15 dias, 15 dias, 15 dias, caixa de curto prazo, você consegue ter uma previsibilidade ali inicial. Pô, cara, como é que eu vou pegar 50 mil se na semana seguinte eu preciso pegar mais 100? Ou não precisaria pegar? Porque quando você pega ali uma antecipação de cartão ou de recebível, cara, tô aceitável. Porque a quarta-feira, hoje é terça, né? A terça-feira, acúmulo de feriado, tem muito pagamento para fazer hoje. Então é aceitável eu pegar pontualmente um recebível, né? Mas você tá constantemente deixando isso de forma automática, né? Aí você realmente perde muito dinheiro, porque você tem custo financeiro, que você não embuste na precificação, você não tem um gerenciamento de caixa com muita assertividade, porque você não sabe o que você vai pagar no dia, no mês, né? E você perde totalmente a referência da sua capacidade de pagamento. Aí você perde a mão. Aí você bate meta de compra, né? Você erra na precificação, você não tem... Você começa a contratar de forma equivocada, né? Você não sabia que você tinha descontinuado com a menina. Perfeito. Então, são decisões só pelo lance da venda, só pelo lance de você fazer o dia a dia. E o caixa te dá essa segurança, o caixa te dá isso, né? Então, uma coisa que a gente sempre implanta aqui dentro da Finance é o caixa de 15 dias. 15 dias ele é importante. Mas, Márcio, eu não sei quando vai ser a previsibilidade da minha venda, cara. Como é que eu faço a previsibilidade da venda? Tem técnica para isso. Você consegue prever a venda, o recebimento. Mas a despesa, como forma conservadora, você precisa colocar despesas e você fechar a semana. A gente está com um projeto que o Lessa toca lá de Mato Grosso, não é isso, Lessa? A gente fechou a semana. O que a gente faz, Carlinhos? Só para tu entender ideia. A gente fecha a semana. O cara não coloca mais nenhuma despesa na semana. Nenhuma despesa. Ele fecha o caixa na quinta ou na sexta-feira. Ele faz lançamento de tudo. E aí fecha a semana toda. Aí na segunda-feira à tarde, às 2 horas da tarde, a gente bate o caixa dele da semana toda. Fez a programação de caixa dele, fez a programação. Não paga mais nada. Mas você entrou, não paga mais nada. Renegocia para a semana seguinte. Por quê? Ele consegue ter previsibilidade. O lance da falta de previsibilidade, cara, aqui dá problema de caixa. Porque aí você começa, porque você é um bom pagador, né? Pô, vou pegar cheque especial, vou pegar antecipação, eu vou tirar do meu, vou deixar de me pagar, vou deixar de pagar imposto para pagar isso aqui. E isso é errado. Isso é muito errado. Então a previsibilidade de caixa, cara, é importantíssimo para isso. Por isso você tem realmente que tomar um cafezinho com caixa do seu negócio, todo dia de manhã, né?
Eu não sei se os meninos já têm BI, já tem? Já? E a IDFC já está no... Como é que funciona? Comercial também. Como é que funciona com ela? Com a Thaís, a gente está até fazendo esse batimento semanal, né? Geralmente às sextas-feiras ela sinaliza ali, não, consegui finalizar todos os lançamentos de despesas. Aí na semana seguinte a gente já bate como é que foi, tanto as vendas como foram as despesas, para a gente ficar fazendo esse acompanhamento dela semanal, de margem de contribuição, lucro líquido, ver como é que está o andamento, até para ver se não, Thaís, os custos essa semana estão um pouco mais altos, vamos segurar um pouco mais, que foi o que a gente fez no finalzinho de fevereiro. E também a gente já conseguiu também disponibilizar para ela o painel comercial, que ela é tão sensível a essas vendas, né? A gente está fazendo venda por dia, venda por hora, para acompanhar até como é que está o crescimento e acompanhar quais são as vendas, qual o horário de pico, qual o horário que a gente precisa trabalhar, a sazonalidade, os dias da semana, quais são os mais fracos, quais são os melhores. E assim a gente ficar fazendo esse acompanhamento também, tanto financeiro como também comercial, da parte dessas vendas. Faz diferença, Thaís, para ti? Faz sim. Faz. Sim. Como é que tá aí, o antes e o depois? Ter esse lance do financeiro na mão. A gente está tendo um crescimento, né, aos poucos, mas faz diferença porque eu consigo ver o que eu consigo trabalhar melhor naquelas horas que eu não vendo, o que eu consigo de estratégia naqueles dias que eu não estou vendendo, o dia que eu menos vendo, o que eu posso fazer de promoção, o que eu consigo ver de financeiro, que eu sempre peço para os meninos trabalhem, o que eu consigo dar de desconto, de margem, para a gente vender nesse dia que a venda tá ruim, né, que é um dia fraco, para a gente ver se aumenta pelo volume, como eles dizem, né? Sim. Não, aqui você vai ganhar pelo volume, então a gente procura alguma estratégia junto com o marketing também da empresa para tentar nesses dias melhorar, né? E vem fazendo esse passo a passo de organização. Legal, cara. Mas vem dando certo. Pô, que legal. O lance do varejo, né, cara, na minha cabeça é dia a dia, né? E você não ter o acompanhamento, né, do teu caixa diário e da tua venda diária, no momento do varejo, realmente você perde muito negócio, né? A gente tem uma rede de postos, né, o Jean pode até depois contar aqui, que a gente fez um trabalho, Carlinhos, da seguinte forma. A gente acompanhou o cara até no expediente que ele vendia mais ou vendia menos. Tipo assim, na segunda-feira, à tarde, ele vendia pouco. Então o que eu vou fazer na segunda-feira, à tarde, para vender mais pro cara? Qual é o combustível, qual era a bomba que vendia mais, quem vendia menos? Então a gente trabalhou muito com o cara ali em volumetria, em margem, para o cara fazer uma venda maior, uma venda melhor, para ter mais caixa. Né? Ele estava mais concentrado na primeira quinzena, em pagamento. O que eu vou fazer na agenda, na régua de pagamento, para desconcentrar a primeira quinzena e diluir isso mais no próximo mês, né? Durante o mês. Então o Jeanzinho fez um trabalho aí com o time nessa linha, de avaliar a questão da venda por dia, né? No varejo é assim, né? A função é diferente, não é bem assim, né? É mais por pedido, né? Mas tem uma concentração bem grande de venda no final do mês. No final do mês, né? É impressionante, né, cara? E a gente vem sempre, a vida toda, tentando trabalhar para distribuir isso. Mas você começa o mês, da primeira quinzena, desesperador, não vende nada. Mas já o varejo é melhor na primeira semana. Que é quando as pessoas que o supermercado está lotado, que tem muito fluxo. Eu tinha que chegar em 2 Mas dias. segunda semana já é. Em 2 dias vender mais do que o restante. Tu já tentou fazer campanha comercial, ô Carlinhos? Já tentou fazer, tipo, dividir a meta por semana? Já tentou? E não deu certo, cara? Não deu certo. O que eu estou tentando fazer agora, que era um canal que a gente tinha bastante resultado e foi uma das coisas que até visando, até alguns erros que a gente comete, depois tem que, né, mas visando esse cliente de ticket maior, a gente descontinuou com uma venda de pronta entrega. A gente tinha um estoque de prateleira de alguns uniformes padrões, né, que atendia. Agora era muito varejo, e aí a gente descontinuou, certo, no ano passado, e eu estou retomando, porque é uma venda que acontece, ela é mais distribuída, que é meio que varejo mesmo. Sim, sim. Então a gente está contratando, já tem vendedor já focando mais nisso, e a gente está contratando 2 vendedores ficar internamente só nessa venda de varejo, que é aquele, e geralmente é um público menor, um público de CPF, é um público pequeno de manutenção, mas que eles têm uma necessidade
mais imediata. Tem mercado, né? Tem mercado. Tem mercado. E assim, eu estou retomando assim, com muito mais foco, muito mais. Eu estou retomando como um canal que vai ser muito forte. Assim, a gente ainda estamos no processo fabricando uniforme para colocar em prateleira e tudo, mas implementando as estratégias. e funcionava, a gente vendia e tem uma margem muito maior, certo? Então assim, a gente tem um problema com produtividade. Eu não posso fabricar e atender em poucas quantidades, porque a gente tem todo um processo a produtividade ela varia tipo assim, de 10 para 30, para 40, assim, dependendo do volume que a gente coloca em produção. Mas aí é um canal que vale bem a pena, porque você fabrica uma quantidade maior, coloca na prateleira e distribui melhor durante o mês. Porque o ticket maior parece uma coisa, ninguém consegue puxar para o começo do mês não, fica para o último dia. Indústria, né, cara, como você falou, né, a indústria, eu ganho um jogo no chão de fábrica, né, você ganha um jogo no chão de fábrica. Então, quanto mais, melhor. Então, se eu tenho uma tiragem ali de 100 unidades, 200 unidades, 1000 unidades numa tiragem OS, faz diferença na produtividade, isso garante margem, né? Mas do outro lado também, tu tem uma estratégia bem legal, que você nasceu disso, né? E você está resgatando isso, essa questão da pronta entrega. Isso. A pronta entrega, será que isso tu não pode juntar útil ao agradável de repente, cara? Porque assim, hoje, eu não sei, né? Eu vim da confecção e a gente falava isso muito da t-shirt branca, né? Camisa branca, né? Sem silk, sem bordado, né? Será que tu não pode fazer uma t-shirt branca e tu trabalhar somente uma etapa do processamento, um acabamento, uma tinturaria? Eu não sei como é que funciona o teu jogo. O que a gente está fazendo é assim, qualquer produto, eu pego um produto, se eu adoto 3 cores principais, já são 3 produtos. Você adota aí, você tem 5 tamanhos ali, PMG, GG, XG, você já tem multiplicou por mais 5. Então, sim, qualquer produto é um monte de... É um monte de coisa. Né? Então a gente adotou só 5 produtos, que aí ótimo. Certo? 3 deles com 3 cores, 2 deles pelas cores que saem no mercado. E vende o que tem. E vende o que tem. A única coisa que a gente coloca é personalizar, é o logomarca, certo? Que é um bordado. Que é um bordado. Que isso é zero problema. Sai no prazo de 20, 25 dias para você entregar e aí passa a ser 2, 3 dias, só que é só um bordado ou um silk. Você que borda, né? A gente, todo o processo a gente faz tanto serigrafia como bordado. Então, a gente consegue entregar bem mais rápido e consegue realmente ter um produto, a shirt branca lá, que serve para vários segmentos, você muda só coloca só a logo da... Então essa pronta entrega tá trabalhando ali com 3 ou 4, 5 produtos no máximo, e o resto que é mais trabalhado, que é aquela outra linha lá que você está buscando mais volume, mais volume. Entendi. E acaba que a pronta entrega a gente fabrica com volume, né, também. Dá para tirar, né, cara? Aí vale a pena. 200, 300 tiragens aí e aí é prateleira. Aí tem um investimento, né? Você tem que estar alavancado. Tem que ter um estoquezinho, na verdade. E parceria com fornecedor de tecido, assim, tipo Santista, temos, a gente tem homologação com os 2 maiores, com o Santista, a gente está finalizando a homologação agora, uma parceria bem legal. E com a Cedro, e Cedro e Santa são as 3 maiores fabricantes de tecido. Tem um problema, abre bastante, eles visitam clientes. Aqui é um processo, você chegar e a Santista, cara, vai apostar mesmo. A gente passa por auditoria, passa tudo, porque você está trazendo a qualidade dele e colocando no mercado, né? A gente deixa de ser uma EPI, né? E a gente chama homologação só com a Santanense, é uma fábrica. A Santanense era a maior assim, no mercado, teve um problema, está fechada, está à venda. E aí tem as outras 2, que é a Santista e Cedro. E tem outras, mas não tem muito, assim, que tem mais força realmente a Santista, sabe, a Santanense que está, a gente tem uma parceria boa, estou dizendo. Mas tem uma dificuldade, né?
Santista fica em São Paulo, Sérgio Santanense fica em Minas, então você tem esse delay aí, né? delay aí De pronta entrega, né? Da compra. E depois da pandemia, as fábricas eles não... No período de pandemia houve falta de algodão, houve falta de tudo, então ninguém tinha mais produto em prateleira. E depois da pandemia parece que eles gostaram e não tem muito, então você tem que provisionar, você tem que... Isso, porque entrega, até antes da pandemia você pedia qualquer tecido, em 10 dias estava aqui. Hoje é no mínimo 40, 70 40, 70 dias? É mesmo, tudo isso, cara. Você tem uma necessidade. De 40 a 70 dias. É desse jeito. Estoque de matéria-prima. Então, É assim, mesmo, acaba tendo uma necessidade maior de estoque, a gente se arrisca. Arrisca mais, tem que apostar arrisca, mais. Porque, então, assim, tecido que a gente compra com frequência, são tecidos que realmente têm giro, ou que tem cliente ali. É fácil provisionar, né? Digamos assim, né? É fácil e não é tão fácil. De vez em quando aparece uma surpresa, dar um exemplo aqui recente, Casa dos Ventos. A gente fechou um negócio com eles e, cara, tecido só fechamos agora, meados do dia 15, tecido faturado no final de abril, se não me engano. Então, assim, ainda passa mais uns 15 dias para chegar aqui e ainda tem um período de produtividade, então tem que ter um alinhamento bem grande com o cliente. Mas o fato é que... E assim, quando é um tecido de giro, tem lá dentro. Mas é um tecido muito específico deles, uma cor muito específica, que aí a gente precisa de tempo. Aí tem essas dificuldades hoje. E antes, até 2020, 2019, geralmente as fábricas tinham essa disponibilidade de pronta entrega de matéria-prima. Mas eu acho que elas verificaram, né? Como você falou mesmo, que não precisava ter tanto. Não precisava de tanto, né? Mas, Carlos, todos eles têm um prazo, você tem um prazo médio, por exemplo, de 45 a 70 dias. Tem para entrega O fardamento o tecido. O tecido. Não, O tecido e do fardamento, ou seja, as duas o fardamento a gente tenta manter, a gente tem um prazo bem desafiador em relação ao mercado. Geralmente o mercado ele pede entre 40 a 60 dias, a gente puxou, por um bom tempo a gente manteve aí entre 7, 10, 12 dias de entrega de fardamento, mas isso para quando a gente tinha o produto que a gente ia tecido dentro de casa. Desandou um pouco nessa alta aí como eu falei, de outubro para cá, então desandou um pouco, a gente está hoje com média de 20, 22 dias entregando, mas ainda é bem a menos do que o mercado pratica. O mercado pratica 40. Mas isso é por enquanto, né? A gente está se adequando. O mercado pratica o dobro. O mercado pratica o dobro. Pratica o dobro, né? Tu tipo faz o pedido, só com 40 dias ele vai atender o cara. É porque eu acho que o cara ele não está trabalhando com a aposta do estoque, talvez, né? Tu trabalha antecipado, talvez, né? É mais caro, digamos assim. E assim, agora no começo da quinzena de março, da segunda quinzena, eu pedi tecido para Santista, tecido que eu compro todo mês, para você ter ideia, para faturar no final de abril. Então, assim, tem isso. Aí tem que ter esse estoque dentro de casa e acontecem esses pontos, como eu falei, Casa dos Ventos aí, que não é um tecido específico, aí tem que esperar, o cliente tem que aguardar. Mas geralmente o cliente grande ele é mais programado assim. Lá, por que eu perguntei isso para você? Porque mesmo sendo essa dificuldade relacionada ao recebimento, a gente até já falou uma vez lá atrás, a gente conseguiria, viu, Lécio, fazer avaliar o giro ideal dele. A gente poderia ir do menor, entrega com 15 dias, entrega com 20 dias, mas entrega com 70. Mesmo esse entregando com 70... Assim, é bem complicado. Às vezes eu peço, a Santista tem toda entrega. Às vezes eu peço, demora, sei lá, 30 dias, às vezes não demora 50 dias, 70 dias. Então, assim, não existe hoje, está meio... Meio bagunçado, né? Está meio bagunçado, não é ruim de você se programar por isso. Onde é que eu estou querendo chegar? Você falou o máximo em 70 dias. Se a gente for avaliar milimetricamente falando, a gente vai ver que você tem possivelmente estoque em excesso lá.
Se o máximo é 70 dias, qual colocar seria... na pior situação. Na pior situação. Então, qual seria o prazo ideal? Então, por exemplo, qual é o meu giro ideal? Seria 70 dias? Qual é o meu estoque de segurança? Seria mais 70? Será que eu tenho 3 vezes mais essa mesma quantidade? Possivelmente há oportunidade lá para isso, mesmo no mais distante. Tem também as variações de cliente. Eu tenho um cliente que me compra, teve mês de me compra, pronto, em novembro ele me comprou, sei lá, 4 mil uniformes, certo? 8 mil peças, um cliente só. Aí tem meses que ele compra 1.000. E aí é um tecido, e aí eu tenho que ter esse tecido dentro de casa, porque ele compra todo mês ele compra de 1.000 a 4.000, pode ser até mais. Então, a gente tem essa dificuldade também eu não sei, o cliente não me passa previsibilidade, a gente tenta, não passa. Então, tem horas para esse tecido, que é um tecido, como eu atendo outros clientes também, mas eu tenho que manter 5.000 metros dentro de casa sempre. Quando baixa alguma coisa, eu tô sempre mantendo. Eu sei que eu tenho que pedir 5.000 metros dele todo mês, então eu tenho que antecipar e às vezes eu tô com mais, por conta do, certo? Mas eu acho que a gente podia pegar o histórico aí de Eu acredito, como fazer, né? Eu acredito que você faz isso já na prática, você faz, quer queira, quer não só, mas se a gente avaliar item por item, a gente consegue ver a oportunidade. Eu acho que, com certeza, a gente deixou uma margenzinha de segurança, acredito que... Eu sempre toco nesse assunto, né? E aí realmente você com muita propriedade sempre coloca a realidade, né? Que essa é a realidade. Mas eu acredito, Lessa, que se a gente se debruçar item por item, a gente vai ver a oportunidade. Por que eu estou falando isso? Você provou isso aqui hoje já, você comentou que você deu uma olhada para o estoque e você conseguiu reduzir. Então, se a gente faz um trabalho realmente milimétrico ali, a gente vai conseguir ver mais oportunidade. Principalmente que você é muito dependente de capital de giro. Total. E aí, como a gente olhar ali para o estoque, e assim como você também não pode ter ruptura, porque ruptura operacional você não vende. Então eu acredito que a gente tem essa possibilidade. E a gente sente falta, Viviane, até de identificar, que não tem identificado há quanto tempo o tecido X ou Y está dentro de casa sem girar. Tem muito tecido parado há bastante tempo. Tu não tem esse tipo não de controle não? Você não? Então é uma coisa que a gente podia até ver junto, porque o tecido está com 2 anos sem girar, tem que fazer algum trabalho para ele. Sim, né? Com certeza. Até para fazer, eu estou tentando fazer isso, mas no achismo é ruim de fazer. A gente realmente tentar fazer alguma coisa que eu consiga transformar isso em caixa. Está parado por que motivo? O cliente deixou de comprar, tem vários motivos que pode... Tem dinheiro parado, né? E o caixa vai agradecer. Uma coisa que eu estou tentando fazer caixa com isso, mas a gente pode tentar fazer de uma forma mais direcionada, né? E outra, uma coisa que eu venho fazendo, eu comprava mais tecido, assim, mais diversidade de tecido. E hoje eu estou comprando estritamente só o que a gente tem realmente aquele giro certo. E por isso que tem muito estoque lá parado, por achar que aquele tecido vai girar e na realidade não girou. E a gente, hoje eu estou tendo um cuidado maior na compra em relação a ele. Cara, você pedir brinde cinza, eu posso pedir a mais porque ali não tem como ficar. Não tem como ficar, né? Certo? Mas se eu pedir, sei lá, verde, aí pode ser que fique parado. Mesmo o teu negócio ele é muito suscetível a você ter realmente uma medição de item por item. Por que eu falo isso? Eu trabalhei muito tempo com estoque, né? Avaliando estoque, contando estoque. Então a gente sempre via, e quer queira, quer não, há também as crenças e existem também as realidades. As crenças de que se eu não tiver uma quantidade triplicada desse produto aqui, eu vou ter ruptura, e de repente você precisa ter o dobro. O dobro, não é só girar uma vez, mas você precisa ter o dobro. Porém, muitas vezes você está com o triplo. E esse triplo, esse um giro a mais, é justamente o dinheiro que falta para você no seu capital de giro.
É certeza isso aí. E acontece de com as melhores famílias. Com certeza. E acontece, por exemplo, eu estou com um tecido lá, sei lá, dá um exemplo, tem lá uns 200, 300 metros de tecido que está parado aí, está com 1 ano e meio, que praticamente mexe um pouquinho ali e tal, mas ninguém... Aí de repente chega um cliente, cara, eu estou precisando de 1000 uniformes do tecido X e a minha... Eu só consigo fechar se me entregar em 15 dias aí. E aí eu não tenho, eu vou ligar para a fábrica. Pode até ter, mas não vai chegar 15 dias, é preciso estar aqui. Aí você fica entre, cara, comprar no mercado local, que aí você tchau margem. Tchau margem. Se você fizer uma entrega parcial. Então, aí a gente tenta negociar de todo jeito, certo? Mas às vezes você pede um negócio mesmo, mas poxa, eu vou ficar 3 anos com tecido, 2 anos com tecido esperando um cara chegar, não dá para ter essa produção. Com certeza. Como diz o Márcio, né? Ela é só o curto, né? Você puxa e cobra a cabeça e cobra os pés e vice-versa. Mas precisa ter o mínimo de avaliação possível de dizer o seguinte, vale a pena eu perder essa venda ou eu sacrificar o meu caixa? Às vezes, dependendo do porte do cliente, cara, é um cliente para ficar dentro da carteira, eu sacrifico a margem e trago, compro o local, atendo. E aí, tudo depende. Vai ter recorrência, tudo depende do... E a recíproca é verdadeira vai também. ter recorrência, aí você se sacrifica na primeira margem, mas aí já compra o... Tem que ver se a gente consegue pegar emprestado, que é raro, porque a classe não é muito unida, né? Então, mas tem... É um lençol curto, uma hora você tá... São dificuldades que a gente passa no dia a dia que... Faz parte do business, né? Faz parte. Faz parte do business. Um galpão, acontece tecido estoque. Bastante, os meninos conhecem lá, tem bastante grande estoque de tecido. Acho que o convite aí que o Jean está fazendo, na verdade, né? Sabendo dessa complexidade que é o teu negócio, muita variação, grade, complexidade de prazo de recebimento do fornecedor até o almoxarifado, prazo de pagamento que você tem que fazer, prazo de recebimento. O que a gente poderia fazer, né? E aí talvez é o convite que ele está fazendo, né? O que a gente poderia fazer para tentar minimizar, não resolver, né? Porque eu acho que tudo na vida que a gente faz no nosso negócio é a gente assumir alguns riscos, né? Será que o risco de comprar, eu posso ter algum tipo de ação sobre o meu risco de comprar? O mercado trata dessa forma, beleza. Sabendo disso, como é que eu posso resolver diferente? Eu acho que o lance da gente tentar reduzir, né, minimizar, tentar colocar ciência, vou falar dessa forma, né, razão em alguns passos que a gente dá, talvez isso vai dando uma blindagem no seu caixa. Eu acho que é esse o convite que está sendo feito aqui, né, de tentar minimizar um pouco isso. A complexidade há demais, sabe? E Deus me livre, eu não estou trazendo as complexidades. Não, e pode trazer. Não como uma resistência. Não. Fazer um trabalho. Mas é importantíssimo, viu? Que aceita o convite, eu agradeço. Porque é importantíssimo, não dá pra gente... A gente como finance, né, a gente não recua, né? A gente conversa entre a gente, eu converso eu e o Márcio, a gente conversa entre os meninos, que a gente não faz parte do time do cliente internamente, mas de forma externa, que consiga, inclusive, até tirar algumas crenças da cabeça do cliente. Porque, por exemplo, se a gente faz uma avaliação dessa, como o Márcio está comentando, pode ser que realmente não tem como se mexer, mas e se tem, se tiver? E realmente, você com muita propriedade, você faz as defesas como tem que fazer. Mas aí a gente vai para a prática avaliar. Literalmente, fazer uma avaliação de cálculo. E você consegue fazer isso. Com certeza. Mas tem muita coisa que pode ser feita. Assim, às vezes a gente está no dia a dia e não enxerga essas oportunidades, né? O dia a dia da às gente, vezes é muito puxado, é muito problema, muita coisa. A gente fica ali às vezes, né? E às vezes uma pessoa vem de fora realmente dá uma ideia que a gente tá lá todo dia e, poxa, porque eu não pensei nisso antes, né? Por que não deu certo? Então tem muito isso. Por que a gente, uma das, principalmente comércio, varejo e atacado, a gente foca muito no estoque porque é o maior, depois de pessoas, é o maior ativo, né, que a empresa tem. A gente tinha um cliente em Manaus, a gente teve um projeto com ele, acho que mais de um ano.
E nós, primeiro, começamos a fazer lá um trabalho de base, de estruturação, de informações, mas sempre também focado no caixa. E começamos a avaliar o estoque dele. Eu lembro muito bem, era quase dezembro desse determinado ano, nós fizemos uma análise de giro ideal de estoque dele. Manaus, muita verdade no que ele pensava e muita crença também. Ele tinha um movimento ali de logística em torno de 60 a 90 dias de giro. Manaus é bem complicado. E nós conseguimos analisar. Ele tinha, era material de construção. Material de construção. E aí tinha questão de barco, de uma série de coisas. E aí a gente comentou com ele, ok, então qual o seu giro médio ideal? 90 dias. Então em cima de 90 dias nós trabalhamos o estoque dele item a item. Resumindo a história, ele tinha 3,5 milhões de estoque em excesso. Final do ano ele comentou, Jean, estou indo passar o Natal com o meu irmão, vamos viajar e estamos levando o notebook, porque quando voltar vamos fazer uma promoção. Então ele colocou 3,5 milhões para dentro da empresa dele que estava com o estoque parado. Então sempre tem oportunidade, sempre. Semana que vem a gente começa a nossa jornada, né? É uma coisa interessante. As ideias, as maiores mudanças que eu já fiz na empresa foi pensada fora, a gente viajando na história, conversando, entendendo. Umas sacadas que dentro a gente não tem. Parece que não tem tempo de pensar, né? Porque todo dia a rotina devora as Pronto, eu saí, eu voltei, a gente viajou a Sobral aqui semana passada. Teve um feriado semana passada, não? Rapaz, feriado só que tá tendo, viu? Tem mais feriado que dia. Feriado na terça, né? Foi a dia, pronto, a gente foi a Sobral. Cara, na viagem foi que surge, com toda viagem que a gente faz, viagem, por mais que eu seja, a gente consegue pensar em algum copo, porque você vai aqui sem fazer nada, conversando os dois, meu esposo trabalha comigo também diretamente, e é onde sai alguma coisa, porque dentro realmente tem que sair, tem que... Até complementando aqui, esse negócio de estoque que o Jean falou, eu lembrei aqui, tá? Quando a gente joga o jogo, né, do financeiro, eu não vou discutir produto, tá? Vocês são campeões, vocês entendem os produtos de vocês, vocês sabem quem são os produtos, vocês sabem quem são os clientes, não vou nem discutir isso, tá? Mas pra gente lá no financeiro, a gente é bem racional, porque não importa pra mim se você tá vendendo essa caneta, o açaí ou o tecido, não importa. O importa é o jogo dos números numa empresa de indústria ou empresa de varejo ou atacado. O que importa é isso. Por que eu estou falando isso, Márcio? Porque quando você vai discutir aqui, por exemplo, a formação do lucro, o que é a formação do lucro? Não vou nem discutir com vocês aqui, né, o que é lucro, né? Vou discutir com vocês apenas aqui o que vocês têm que fazer para gerar lucro. É vender bem,